Esse projeto do presidente Jair Bolsonaro, ele tem um nome. O nome disso é populismo. É um projeto populista, feito sob medida para agradar os motoristas infratores, os maus motoristas. E ainda quebra um hábito que o brasileiro já havia incorporado, que é exatamente de preservar a vida dele e do próximo. Essa questão, por exemplo, do projeto, se você me perguntasse o que poderia ser útil de verdade nesse projeto do Bolsonaro, só tem um ponto aí, que é exatamente a ampliação do prazo de validade da carteira de motorista. Pronto. O resto é totalmente dispensável e quebra, principalmente, princípios que norteiam a segurança no trânsito. Quebram valores que o brasileiro já tinha incorporado, como esse, por exemplo, de andar com o filho com a cadeirinha, como estabelece as regras. Está dito aí, cientificamente comprovado por pesquisas até, Luziano, de que a cadeirinha salva até 71% dos casos de crianças envolvidas em acidente. Como é que se tira a obrigatoriedade do uso da cadeirinha, que é considerada uma infração gravíssima, e coloca apenas para ser uma advertência? Esse é um dos pontos, mas eu quero ir além dessa questão, Luziano. Eu gostei muito de uma frase ontem dita pelo presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o Marcelo Ramos. Olha o que ele disse. O presidente não tem noção de prioridade e do que é importante para o país. Vamos combinar, o presidente da República atravessar a praça e a pé para entregar ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, um projeto de lei que não tem essa importância estratégica, que não é relevante para o momento do país. No momento em que o Bolsonaro fez a travessia para fazer a entrega desse projeto esdrúxulo, com modificações na CNH, Luziano, sabe o que estava sendo debatido na Câmara? A Comissão Especial da Previdência estava discutindo modelos de reforma da Previdência em outros países. É o senso de prioridade, Luziano. Como é que num debate importante desse, um presidente da República sai do Palácio do Planalto, atravessa a pé e vai entregar um projeto que não tem importância? É a segunda travessia feita pelo presidente Jair Bolsonaro em uma semana. Na primeira, foi a Câmara Federal saiu a pé da sede do Poder Executivo, do Palácio do Planalto, para se dirigir à Câmara Federal, onde estava sendo prestada uma homenagem ao humorista Carlos Alberto da Nóbrega. E depois a segunda ida do presidente Jair Bolsonaro para entregar esse projeto que muda o Código Brasileiro de Trânsito. Eu quero me ater ainda a essas medidas. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, pode observar os trechos e os principais pontos desse projeto de lei que aparece aí na tela do seu computador, na sua televisão, no seu celular, pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. Um dos pontos, Beto Almeida, por exemplo, o Ceará tem mais de 2 milhões de pessoas que andam de motos, como motociclistas. E uma das medidas desse projeto é a redução do valor da multa para quem for flagrado pilotando sem capacete ou conduzindo alguém sem capacete, ou seja, tanto o motociclista quanto a pessoa que está como carona vai ser multada, né? Vai ser multada. Então a multa vai ser menor. Talvez, Beto Almeida, a redução dessa multa ela seja um aspecto negativo, porque acaba estimulando os motociclistas que precisam tanto de proteção, e todos os estudos e pesquisas mostram que quando se usa o capacete, os motociclistas envolvidos em acidentes acabam tendo menos danos na cabeça. Então o uso do capacete não é um acessório superficial, é uma coisa importante, é um instrumento importante para ser levado tanto pelo condutor quanto pelo carona. Então, essa talvez seja uma das iniciativas negativas nesse projeto de lei. Mais uma, na realidade, né, Luziano? Porque o projeto como um todo, ele, na realidade, é um estímulo ao mau motorista.
ele é um estímulo ao motorista infrator. Ele é um estímulo ao motorista que tem desrespeito à lei, que tem desrespeito à Carteira Nacional de Habilitação, que desrespeita, Luzenor, a questão do trânsito seguro. O presidente e a equipe dele poderia, por exemplo, ter solicitado números dos principais hospitais de emergência do país. Na região Nordeste, nós temos o nosso JF, que é um dos principais centros de emergência e traumatológicas do Norte e Nordeste, para ele saber o que é o efeito, por exemplo, de um motorista, de um motociclista que transita sem capacete. Lá estão os dados no JF. Você está sendo feliz ao fazer essa vinculação, porque quanto mais motociclistas andando sem proteção, mais acidentes graves podem acontecer. E como consequência, a superlotação dos hospitais de emergência, como você bem expôs, o IJF, gerando mais custos. E também fica uma interpretação, Beto Almeida, ao mesmo tempo que o governo federal afrouxa essas normas do Código Brasileiro de Trânsito, significa menos dinheiro nos cofres da União, porque o governo federal já acabou com o que chama de indústria da multa, que foi outra medida polêmica também, a retirada das lombadas eletrônicas das BRs que cortam o Brasil inteiro, e agora vai abrir mão dessa receita que já é carimbada, garantida, com a arrecadação de multas. Então, menos dinheiro quando o governo mais fala da necessidade de equilibrar as contas públicas.